Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e análises das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira tem episódio novo. E para não perder nenhum capítulo, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio como Spotify, Apple, Google Podcast, entre tantos outros. Bem, no último capítulo 21, continuando a palestra, continuando a conversa, André Luiz seguiu conversando com Dona Laura. Desta vez, os assuntos abordados foram a compra de imóveis em nosso lar, com o uso do bônus hora, e também como os espíritos podem recordar de vidas passadas. Tudo isso nesse capítulo, que é bem interessante, tem umas boas reflexões lá. E no episódio de hoje, veremos mais aplicações do bônus hora na colônia espiritual. E aqui sempre reforçando, acho que é importante que nas descrições deste capítulo, seja lá no YouTube ou nos aplicativos de áudio, você encontra os links para a íntegra do capítulo e demais referências mencionadas nos comentários. Então, começamos aqui o capítulo 22, o bônus hora, lembrando que no capítulo anterior, a dona Laura estava fazendo uma previsão aí de poder se reencontrar com o marido, que estava já encarnado, né? Mas mesmo assim bateu uma saudade lá naquele momento. E aí o André Luiz começa aqui dizendo o seguinte: notando que a senhora Laura entristecera, subitamente, ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra, interrogando: que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado, ou seja, algum dinheiro físico? Né? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo, pensativo, a que se recolhera, e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. E eu também faço essa pergunta abruptamente para a Sandra Rodrigues. Vamos lá, Sandra, primeiro comentário do programa. Ah, é verdade, vamos começar. O mais importante que eu vejo é que a dona Laura disse aqui que o bônus hora não é uma moeda, mas funciona como valor aquisitivo. E como já vimos, segundo André Luiz, o bônus hora é um valor contabilizado por hora de trabalho útil em favor do próximo ou a si mesmo. Então, sempre que agimos com amor, com caridade, benevolência, adquirimos valores para o nosso espírito. E nosso Mestre Jesus, conhecedor das nossas mazelas, nos aconselha em Lucas, no capítulo 12, a buscarmos em primeiro lugar as coisas do reino dos céus, ou seja, as coisas não materiais. Então, que o mais importante é ser e não ter. Não é errado a busca das coisas materiais, desde que a gente não seja escravo delas. É normal, é necessário para vivermos aqui. E também nos faz crescer como espíritos. Mas o grande problema é que muita gente está dando mais valor para o ter do que para o ser. E o que mais vemos são pessoas com um vazio interior, uma falta de perspectiva, pessoas tristes e depressivas. Isso não depende da condição social, das posses. É que esse modo de vida, voltado ao cultivo do prazer e da matéria, traz uma falsa felicidade, uma felicidade temporária. E é o que ensina o Espírito Pascal no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, em uma mensagem transmitida em 1860, mas que permanece muito atual. O homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, apenas usufrui enquanto aqui permanece. E ele continua. O que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido no bem resultará a sua posição futura. Tudo isso que a Sandra Rodrigues falou, perfeito, porque está falando sobre a parte material aqui, o que nós estamos fazendo com a riqueza, isso é muito legal. E a conversa aqui é sobre o uso desse bônus hora no plano espiritual. Então, agora, o André Luiz ficou um pouco perplexo, né? Como assim? Poder aquisitivo, né? Funciona como valor aquisitivo, a dona Laura fala, e ele fala aquisitivo.
Perguntei abruptamente. Aí a dona Laura, então, agora vai começar a explicar como é que é utilizado em outras situações o bônus hora lá no plano espiritual. Então, vamos lá. Explico-me, disse a dona Laura, né? Respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Guarde essa informação. Eu vou voltar daqui a pouquinho para falar sobre isso. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamento do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental, ou seja, aquele local onde guarda lá os produtos de alimentos, eu imagino, né, alimentícios, é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? E aqui nós vamos dar uma paradinha, porque eu quero fazer umas reflexões aqui, porque vocês lembram, vocês que têm uma memória boa, vocês lembram que eu mencionei no episódio passado que há algumas referências interessantes sobre o momento histórico em que o livro Nosso Lar foi escrito, né, em relação a essa questão aqui mais econômica, vamos chamar assim. Na semana passada, nós vimos que a compra de um imóvel podia ser realizada, essa compra podia ser realizada na colônia, mas a propriedade é da governadoria. E aí eu mencionei que remetia ao que acontecia, por exemplo, na antiga União Soviética, que era um dos polos lá de competição, né? Tem a questão do comunismo, capitalismo, e a União Soviética meio que representava isso. E aí, nesse capítulo, essa tese, eu repito, é uma tese, não estou dizendo que é isso, eu falei que é possível, é uma tese, é uma probabilidade, temos aí uma probabilidade, é reforçada com outros exemplos. Então, vamos aqui só relembrar o que a dona Laura fala para o André Luiz. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. O celeiro fundamental é propriedade coletiva, diz ela. Outra frase. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e de roupa, no que se refere ao estritamente necessário, ou seja, ninguém passa fome ou fica sem roupa lá em nosso lar. Então, a única referência mais capitalista nessas frases aqui da dona Laura é a polêmica meritocracia, que só aparece nesse trecho. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui, né, no nosso lar. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. O ocioso vestirá, ou seja, aquele que não trabalha vai ter roupa de qualquer forma, sem dúvida. Mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Então, aquele que trabalha vai ter lá o seu bônus hora e vai poder adquirir, então, mais alimentos, casa, enfim, outras coisas que nós vamos ver. E mais para frente, ainda nesse capítulo, eu não vou adiantar nada, mas ainda nesse capítulo, veremos até a questão da remuneração por tipo de serviço. Será que tem diferença de remuneração por tipo de atividade? Ou todo mundo ganha igual? Né? Vamos ver se vai reforçar a minha tese ou não. Daqui a pouco nós saberemos. Então, voltamos aqui ao nosso lar, né, depois de toda essa conversa sobre o momento histórico em que a obra foi escrita. Diz aqui a dona Laura, né, ela pergunta para o André Luiz, você compreendeu? E aí ela fala, os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas, ou seja, aquelas que trabalham, né, conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas dos ministérios em geral. Então, nós vamos dar mais uma paradinha, porque agora, de novo, a Sandra Rodrigues quer falar. Nisso não quer dizer que a Sandra Curado não vai falar. Daqui a pouquinho a Sandra Curado, ela só está se aquecendo, está meditando, mas daqui a pouco ela fala. Vamos lá, Sandra Rodrigues. É isso aí. Vamos lá. Para mim, aqui ficou muito claro a questão do merecimento, da justiça divina. É simples, Deus é justo. Ninguém tem mais ou menos do que aquilo que merece.
E é um mérito conquistado pelo trabalho executado no bem, pelo esforço e vontade de ser cada dia melhor. Não dá para pensar que Deus dá privilégios a alguns filhos e castiga outros. Como está no Evangelho de Mateus, a cada um segundo suas obras. É a lei de causa e efeito. Ao dizer segundo suas obras, fica claro que existe uma lei que é aplicada a todos nós, que é a lei do merecimento. É o princípio bíblico que está em Gálatas 6 e 7, de que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, falando sobre obras, vale uma reflexão individual, um pouco dura de encarar, mas se quisermos melhorar, nada melhor do que o autoconhecimento. Como será que a gente trata as pessoas com quem convive? Como a gente reage a uma ofensa, uma agressão, uma calúnia? Será que estamos fazendo tudo o que podemos para o nosso próximo? Afinal, as obras são a caridade praticada. E ser caridoso é ser benevolente, paciente, tolerante, humilde e amoroso. Kardec disse: fora da caridade não há salvação. É, André Luiz, esse tal bônus hora dá um trabalhão para a gente conseguir. Dá mesmo. E ainda mais essa questão, né? Quer dizer, a questão de você juntar tesouros no céu, tá tudo bem. O problema é quando você começa a trocar essas coisas por comida, imóvel, enfim, aí tem uma questão meio mercantilista que é um pouco interessante assim, para a nossa análise. Continuamos aqui com a dona Laura. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação, aquilo que a Sandra estava falando. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 de que o dia se constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejam colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus hora por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e, às vezes, triplicada. Mas é este o único título de remuneração? Perguntei. O André Luiz, né? Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus hora na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Olha aqui, aquilo que eu estava falando lá no comecinho. Vamos ver o que ela vai falar. A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade, o trabalho é de sacrifício pessoal. A expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação, ou seja, o esbanjamento desse dinheiro. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada, ou seja, concedida a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo, embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Bom, já deu para perceber que lá no nosso lar, independente do que você estiver fazendo, se é o que entendi bem, né? Você vai ganhar a mesma coisa. Você está trabalhando, você está ganhando a mesma coisa. Mas, além disso, ainda tem essas outras considerações da dona Laura. E agora, tapete vermelho para a Sandra Curada, que vai fazer o seu primeiro comentário aqui. Vamos lá, Sandra. Antônio, então, nossa, são
tantas coisas, né, para a gente pensar, mas aqui, esse trecho que eu escolhi, vou falar sobre os trabalhadores aqui na Terra, né, que ainda visam o ganho financeiro na hora de escolher a profissão e o trabalho que vão realizar, deixando de lado ali a verdadeira vocação. E o ganho desse serviço, ele vai definir, né, aqui na Terra, a quantidade e a qualidade das coisas materiais que podem adquirir. Então, ao contrário do bônus hora, onde a doação de si é o grande fator de arrecadação desse bem, por aqui, né, um pouco por necessidade de sobrevivência, outro pouco por vaidade, deixamos no modo automático essa forma de sermos remunerados. Nos preocupamos mais em cumprir as tarefas designadas do que o comprometimento moral com esse trabalho, onde muitas vezes é usada a lei do mínimo esforço e o acúmulo de riquezas acaba sendo o maior objetivo. Na doutrina espírita, o que resulta na qualidade de um bom trabalho é o esforço, a dedicação, a vontade de crescer e evoluir moralmente, não visando somente o retorno financeiro, apesar de ser necessário. Então, seja na posição de empregado, de empregador ou de trabalho voluntário, se você colocar amor no que faz, você fará de forma leve, natural, e o resultado será incrível. Muito bom. Então, depois do comentário da Sandra Curado, voltamos aqui, que a dona Laura então está explicando lá para o André Luiz e fazendo uma comparação com a parte do trabalho na terra. Então, ela fala o seguinte: governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza de serviço? Está meio que mencionando aqui a questão do trabalho não ser produtivo de alguma maneira, né? Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas, à maneira de moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Aqui eu imagino que sejam só essas pessoas que não estão utilizando muito bem a ideia do trabalho, né? Espero que ela não esteja fazendo aqui uma crítica em relação às leis trabalhistas e tudo mais. Eu imagino que seja mais por esse lado. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos, ou seja, tem que estar lá de corpo e alma naquele trabalho. É isso que ela está querendo falar em resumo aqui. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, e o bônus hora, em nossa organização, modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento. E assim por diante. Ora, examinando o provento, a remuneração espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, ou seja, por esse ângulo, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Vamos dar uma paradinha aqui nessa fala da dona Laura para a Sandra Curado fazer um complemento aqui, fazer um comentário sobre esse trecho. Vamos lá, Sandra. Antônio, eu vou aproveitar aqui esse trecho para falar sobre um pouco sobre a vocação. A bagagem de um espírito, ela é formada pelas habilidades que desenvolveu em suas experiências, tanto na vida física como na vida espiritual, assim como está mostrando a dona Laura para a gente. E é assim que, ao reencarnar, o espírito apresenta maior vocação para determinado campo de atuação. Muitas pessoas demonstram isso logo ali na primeira infância e parece tão natural que chamamos de dons. Na questão 928 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: evidentemente,
por meio das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? A espiritualidade responde: assim é de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos dessa natureza, comprometendo-lhes a felicidade. Bem, essa situação é muito comum, tanto em casos em que a família, necessitada de renda, obriga o filho a trabalhar em qualquer profissão para poder ajudar em casa, como também pais que são bem-sucedidos em suas profissões que forçam seus filhos a seguirem a mesma, seja por status ou pela certeza do dinheiro que vai ganhar. Tanto num caso como no outro, muitos relutam e demoram a perceber sua verdadeira vocação. Outros sucumbem às dificuldades da vida ou aos conselhos dos pais e seguem, além de infelizes, incompetentes na profissão que exercem. Tudo isso que está sendo falado, mencionado, comentado, tudo isso é importante para nós. Mas hoje tem também que levar em consideração a questão econômica. Então, a gente tem um nível alto de desemprego, pessoas aí passando necessidade e tudo mais. Então, óbvio que o trabalho, nesse caso, quer dizer, qualquer tipo de remuneração, é importante para colocar um prato de comida na mesa, né? Então, a gente tem que também fazer só essa ressalva, só esse parênteses, mas nós também não podemos esquecer que também tem esse lado, que o trabalho também, às vezes, a pessoa tem que aceitar qualquer coisa porque é o que dá para manter aí, levar a comida para casa, para o leite das crianças. Voltamos aqui para a dona Laura, ela está falando sobre a remuneração lá no plano espiritual, né? Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime, a benefício de si mesmo. O que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus horas conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Ou seja, mais do que a remuneração, mais do que o bônus hora, o que a dona Laura está querendo dizer é o seguinte, é você estar lá fazendo algo, trabalhando no bem. É isso. Né? Semelhantes instruções interessavam-me profundamente, diz André Luiz. Poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor dos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver, ou seja, a quem nos agradar. Isso é direito inalienável, que não pode ser mexido, vendido, enfim, alterado. É um direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares as pessoas favorecidas em nosso lar pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Lísia sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é a ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio, benefício, graça, os portadores de títulos adequados. Entendeu? Então, se você não entendeu, a Sandra Rodrigues agora vai explicar. Vamos lá, Sandra. Olha que interessante isso. Além de adquirir o bônus hora trabalhando para o próximo, a dona Laura diz que ainda se pode utilizar esses créditos a favor dos amigos. E a gente percebe como ela fica feliz em poder ajudar. Emmanuel, no livro Inspiração, no capítulo Buscando a Felicidade, diz que a felicidade é um recurso que só adquire valor quando em circulação em benefício de todos, que somente a felicidade que se divide é aquela que se multiplica. Muito legal isso, né? E na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E em Filipenses, no capítulo 2, versículos 4 e 5. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. E a dona Laura diz também que nada existe sem preço, e que para receber é indispensável dar alguma coisa. E eu me lembrei da oração da paz, também conhecida como oração de São Francisco, que diz assim:
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E eu acredito que nem precisa falar muito sobre isso, que todo mundo já experimentou essa sensação de alegria quando nos doamos ou quando damos algo para alguém. Às vezes, faz mais bem para nós mesmos do que para quem está recebendo. Depois das explicações precisas de Sandra Rodrigues, o André Luiz faz a seguinte pergunta: e o problema da herança? Inquiri, perguntei de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura, sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los, ou seja, deixá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, nesse cálculo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à Terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Uma paradinha, daqui a pouco a gente volta com a dona Laura, mas agora é a Sandra Curado. Vamos lá. Então, Antônio, olha, eu acho que aqui fica claro que ter esse cartão Platinum ou Black bônus hora vai trazer muitos benefícios. E não é sala VIP em aeroporto, não. É muito melhor do que isso. É a oportunidade de auxiliar os entes queridos. E lembrando da senhora do capítulo 13, que pedia a Clarence autorização para ajudar os filhos em aflição aqui na Terra, mas ela era portadora de míseros 304 bônus hora, então ela não conseguiu, né, porque o cartão dela não dava esses privilégios a ela. Mas a dona Laura Abonada, que está ao reencarnar, ela vai doar esse crédito restante para o bem comum, porque a aquisição desses valores foi uma conquista pessoal e não pode ser transferida como herança ali aos familiares, e sim voltar ali para o todo. E falando sobre esse assunto, herança deixada aqui na Terra, podemos dizer que uma das maiores tristezas que um espírito desencarnado pode vivenciar é ver e sentir o que os seus filhos e parentes são capazes de fazer pela briga dos bens materiais, se desentendendo, se desrespeitando, às vezes até se matando, para conseguirem uma parte dos bens aqui deixados. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 15, o Espírito de São Luís nos diz que o homem, ao morrer, pode perfeitamente transmitir os bens que juntou durante a vida, porque esse direito está subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que seus descendentes venham a gozá-los. E é por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam sólidas. Portanto, é impotente o homem querer conservar sua fortuna. Deus pode lhe tirar se julgar conveniente. E, para terminar, eu queria falar de uma passagem de Chico Xavier, contada pelo juiz e escritor espírita Weimar Muniz de Oliveira, no livro Casos Inéditos de Chico Xavier. Então, ele conta que Chico, ao visitar um velho muito doente, pergunta a ele como vai. E o enfermo responde que está muito aflito, porque seus filhos estavam brigando por suas terras, e ele nada podia fazer para harmonizar a família. E Chico o conforta com palavras de amor e carinho. Ele conta a história da águia previdente. Então ele conta que era uma vez uma águia que, depois de muito procurar, conseguiu ali um pedaço de carniça e, feliz da vida pelo petisco que levava consigo, alçou o voo, mas logo notou que várias águias irmãs, igualmente esfomeadas, começavam a persegui-la em desesperado alvoroço. E o risco dela ser estraçalhada junto com o petisco era grande. Então,
Em segundos, ela tomou a decisão mais sábia da sua vida e soltou ali o alimento. E no momento seguinte, o bando se digladiava pelo pedaço de carne. Então, Chico, indiretamente, orientou o pobre velhinho a se desapegar dos seus bens materiais que tanto o torturavam. E eu falei aqui no final, antes de chamar a Sandra Curado, que a dona Laura continuava, porque eu estou tão acostumado aqui, nós estamos acho que uns 4 capítulos, só com a dona Laura, eu achei que ela ia continuar falando, mas não, ela acabou de falar, e quem ia agora é o André Luiz, que queria que ela continuasse falando, olha só. Ia prorromper em exclamações admirativas, ou seja, ele ia fazer comentários, né, referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Então, Lísias e os amigos, as filhas da dona Laura também, todo mundo chegando lá daquele passeio musical que nós vimos faz uns 3 capítulos aí anteriores. E na semana que vem, nós já estamos prontos, então, para o capítulo 23, Saber Ouvir. Depois de muita conversa com a dona Laura, né, praticamente 4 capítulos, André Luiz agora vai esclarecer outras dúvidas com Lísias. E o assunto será sobre por que os espíritos em nosso lar não podem receber notícias dos familiares e amigos que estão encarnados? Excelente dúvida do André Luiz, ele vai tentar esclarecer isso com Lísias. Então, no próximo capítulo 23, Saber Ouvir, que nós vamos ouvir na próxima quarta-feira. Depois desta aula de Dona Laura sobre bônus hora, vamos conversar com nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes que enviaram mensagens nas redes sociais de O Espírito do Evangelho, lá no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Também temos grupos, lembrando, né? Também temos grupos no WhatsApp e no Telegram. Os links para vocês entrarem nos grupos no WhatsApp e no Telegram estão nas descrições lá no YouTube. Cada episódio tem uma descrição e nessa descrição tem os links para quem quiser participar dos grupos lá no WhatsApp e no Telegram. E vamos começar aqui o nosso bloco com nossos ouvintes, com a Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Vamos sim, Antônio. Vamos dar um oi aqui para alguns ouvintes que têm curtido nossas postagens no Facebook, como a Luci Carvalho, o Paulo Elias, a Cláudia Ferber, Ana Maria e Sheila Martini. Agradecemos e continuem nos acompanhando. E agora é a vez do YouTube e Instagram, não é, Sandra Rodrigues? É sim, Antônio. Vamos dar um oi aqui também para a Edi Sentim, Regina Lange, Luiz Eduardo, Ana Maria Estevam, Ronaldo Rodrigues, Janaína Dutra, Cristo Anacalhotes e Silviane Campos. Valeu a todas e todos por estarem ao nosso lado. Muito bacana mesmo. As manifestações de todos os nossos ouvintes aí nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Participe você também. E deixei aqui para o final uma pergunta do ouvinte Alan Gonçalves. Ele ficou curioso sobre a questão de que algumas práticas, digamos, econômicas em nosso lar lembram certas práticas aplicadas na antiga União Soviética. E o Alan pede para esclarecermos esse assunto. Legal, Alan, obrigado pela pergunta. No programa de hoje, inclusive, voltamos ao tema, como vocês devem ter acompanhado, mas acho importante reforçar que é apenas uma tese, hein, gente? Deixar isso bem claro, é uma tese, levando em consideração o momento histórico em que o livro Nosso Lar foi escrito, lá por volta de 1943. Também não quero dizer com isso, isso tem que deixar bem claro, que Chico Xavier fosse um defensor da União Soviética, não é nada disso também, não é isso que nós estamos falando. Mas há fortes indícios de uma prática em nosso lar, ou pelo menos mostrado isso nas descrições aqui do livro, e nesse capítulo em especial, do coletivismo, vamos dizer assim. A propriedade é coletiva e não se transmite herança. O bônus hora não serve para acumular riqueza e não existe o conceito de lucro. Há um governo central que coordena todas as atividades, inclusive o imóvel não é propriedade das pessoas. Elas podem até adquirir o imóvel, mas a propriedade é do governo. O trabalho, a produção e a distribuição visam o bem-estar de todos, inclusive sem diferenças de remuneração pelo tipo de trabalho que nós vimos no episódio de hoje. Mas essa visão mais comunitária, e é bom que se diga, né, não foi uma exclusividade do livro Nosso Lar.
em Atos dos Apóstolos. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, hein? Em Atos dos Apóstolos, nos capítulos 2 e 4, há o relato de que a primeira comunidade cristã em Jerusalém, formada após o desencarne de Jesus, tinha tudo em comum, diz lá o texto, né? Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um, diz lá o texto em Atos dos Apóstolos. Espero ter conseguido esclarecer um pouco mais aí essa polêmica questão, Alan, espero que você tenha curtido. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, envie aqui para nós a mensagem. E na semana que vem fica o convite para estarmos mais uma vez reunidos coletivamente, até aproveitando aqui a resposta que nós demos aí para o Alan, coletivamente para acompanharmos outro capítulo do livro Nosso Lar. Até a próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.